pessoal, tudo bem com vocês? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Alguma vez você fez uma maquiagem que você achou que ia dar um resultado maravilhoso e quando você chegou em algum lugar você viu que não foi nada daquilo que você imaginava? Alguma vez você saiu na rua, viu pessoas com maquiagens exageradas ou tons que não tem nada a ver com o tom do rosto dela ou o exagero de blush? Você já viu? Eu já vi muito. Hoje eu vou falar sobre os erros mais comuns da automaquiagem, para você não errar mais nesses quesitos. Vamos lá? Eu vou falar alguns erros mais comuns para que você fuja deles. Primeiro, a importância da iluminação. Por exemplo, você está fazendo uma maquiagem no seu quarto ou no seu banheiro. A iluminação do seu quarto ou do seu banheiro não é a iluminação real que está lá fora, no dia, né? Por exemplo, você vai num casamento ou você vai numa festa de dia. Você precisa de ter essa iluminação real para você dosar essa maquiagem, para não ficar uma maquiagem exagerada ou você errar no tom, por exemplo, da sobrancelha. Às vezes existem pessoas que pegam uma sombra cintilante e passam na sobrancelha achando que é uma sombra, né, fosca, e daí fica com a sobrancelha meio que cintilante, ou então passa um tom meio avermelhado, um marrom puxado para o avermelhado. Esses erros acontecem por quê? Porque essa pessoa ela não fez a maquiagem numa iluminação correta. Poxa, Tiffany, mas qual a iluminação correta? A melhor iluminação é aquela que se aproxima do natural. Por exemplo, você vai sair de dia, você precisa abrir essa janela. Se você procura um lugar mais iluminado da casa para você fazer a sua maquiagem. Quando você sai lá fora, que você vai ver todos os erros, né, que você cometeu lá fora, quando você já chegou na festa ou quando você já chegou num evento. Por quê? Você fez a maquiagem num lugar muito escuro e depois você foi logo para uma parte bem clara. Então acaba que você vai ter excessos. O que eu recomendo? Um lugar claro, um lugar mais iluminado da casa, você abrir a janela. A importância da iluminação é primordial. Por exemplo, quando você vê nas revistas, você vê ensaios fotográficos, você vê aquela riqueza de detalhes, porque existe uma ótima iluminação. O maquiador profissional que está fazendo aquela maquiagem tem uma iluminação muito boa, então ele vai conseguir ver os erros. Como na nossa casa não tem esse luzes, ring light e muitos acessórios de iluminação, você realmente precisa procurar um lugar específico mais claro da casa para você fazer essa maquiagem. Outra dica, se for à noite, Tiffany, à noite, você vai procurar o lugar mais iluminado da casa. Por exemplo, no meu quarto tem mais iluminação. E você vai pegar um espelho e vai deixar bem pertinho do seu rosto. Por quê? Quando você for fazer uma maquiagem e, por exemplo, você vê que o blush está bem forte, você vai ter uma noção, um parâmetro e você vai suavizar. Agora, se você estiver no espelho longe, no escuro, você vai passando até você ver maquiagem. E daí que acontece o excesso de maquiagem. Vamos ao próximo. O erro muito comum da automaquiagem é tom de base errado. Existem muitas pessoas que falam comigo: poxa, eu comprei uma base
e a base não é o tom da minha pele, ou é muito claro, né? Ou muito escuro. O muito claro, o que acontece? Quando a pessoa passa no rosto, geralmente as pessoas só passam aqui, né, no rosto, e fica um tom totalmente diferente do rosto pro corpo. E dá uma aparência, parece que a pessoa está com uma máscara. Quando é muito claro. Quando é muito escuro, parece que a pessoa está com o rosto totalmente bronzeado. Não é e aqui no pescoço dá pra ver nitidamente a diferença de um tom para o outro. Então, o que eu recomendo? Se você acha que eu comprei uma base muito clara, você vai ter que comprar outro tom, né? Não tem como você ficar usando essa base muito clara. Quando você comprar o próximo tom de base exato, você vai misturar um pouquinho para você continuar usando essa base, mas bem pouquinho. Só para você fazer uma misturinha, para você não jogar ela fora, né? Aí você vai misturar as duas, a mais clara e o tom da sua pele, porque no inverno a nossa pele ela fica realmente mais clara do que no verão. Então dá para você fazer essa misturinha. Já no verão a nossa pele tende a ficar mais bronzeada. Aí você usa só do tom exato da sua pele. Nós tendemos a comprar base, nós assim, porque eu também já comprei base na revista, né? E você olha a revista e fala, ai, meu tom é esse. E o tom da revista pode enganar, né? Às vezes você acha que é o seu tom, quando chega o produto não é o tom da sua pele. Então o que eu recomendo, eu já tenho um vídeo aqui falando sobre isso, como achar, né, o tom de base exato, é você ir numa loja e realmente experimentar essas bases. As pessoas que trabalham nessas lojas, elas são treinadas para experimentar a base no seu rosto. Então elas vão experimentar aqui, que é o correto, você experimentar aqui no maxilar, do mesmo tom do seu rosto para o pescoço, entendeu? Para igualar, ficar uniforme. Não se experimenta aqui, tá? Porque aqui você pode ver a textura, mas para saber a cor exata é aqui no maxilar. E se você comprou uma base mais escura, o que eu recomendo é você pegar protetor solar facial, que é aquele branquinho, e daí você vai misturar com o tom dessa base mais escura. Você vai pegar metade do protetor, tipo uma gotinha de protetor e uma gotinha da base, e vai misturar. Automaticamente o pigmento dessa base ela vai dar uma clareada, porque o protetor é branquinho e a base mais escura, ela vai ficar mais clara, dependendo do tom que você comprou. Se você comprou um tom muito escuro, não tem como ficar tão clara, mas vai dar uma clareada para você não precisar descartar essa base e jogar fora. Jogar fora a gente não vai jogar, né? Você vai dar para alguém, mas não, assim, gastar o seu dinheiro. Você usa essa base, assim, dessa forma que eu falei, misturando, que fica muito bom. Já fiz e eu recomendo. O próximo erro muito comum é blush em excesso. Esse aí é um dos campeões. Antigamente o blush era assim. Na Grécia Antiga eles misturavam um pouquinho de frutas vermelhas, um pouquinho de beterraba e passavam nas maçãs para dar um ar de saudável, ar de saúde. E muitos anos à frente foi criado o blush em pó, que você conhece, tem blush líquido e tem blush em creme, tem várias texturas. Mas qual é a real função do blush? O blush é para dar um ar de saudável, para dar um ar de saúde. Quando você passa a base, a sua pele ela fica totalmente uniforme, fica, né, praticamente sem cor. Você vai tampar sardas, espinhas, tudo, você vai cobrir tudo, vai passar a base. Então vai ficar um pouco pálida. Então você vai precisar de contornos, blush para dar um ar de saudável, para dar uma naturalidade. A função do blush é essa. Mas existem muitas pessoas que passam assim, fica uma rodinha aqui, ó. Que o pessoal fala, parece que levou uma chinelada, já ouviu falar isso?
que a pessoa passa tanto blush que fica assim muito marcado. Não tem essa necessidade. O blush é só para dar um ar de saúde mesmo. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem básico. Quando você corre, quando você faz um exercício físico, você não fica com o rosto coradinho? Então, é essa a função, é para dar um ar assim, que você está coradinho. O próximo erro muito comum é usar pincel sujo na hora da maquiagem. Por exemplo, você fez uma maquiagem escura, preta, né? Fez um olhão preto e daí você não limpou esse pincel. Aí quando você for fazer outra maquiagem, você vai usar o mesmo pincel. E daí você pensa assim, vou usar esse pincel aqui, não tem problema, eu quero fazer um olho bem clarinho, mas vou usar esse pincel aqui. Aí a pessoa pega o pincel sujo, né, de sombra escura, coloca lá por exemplo, uma cor colorida que ela quer usar. Eu vou colocar um rosinha, um olho rosinha com marrom. O tom real ali que você quer criar não vai acontecer. Vai ficar um marrom puxado para o escuro, o rosa vai ficar um rosa, não vai ficar um rosa bonito, vai ficar um rosa meio que misturado com várias sombras que você usou. E daí o efeito vai ficar péssimo. Por quê? O tom real mesmo da paleta ali precisa ser usado com um pincel limpo. Você precisa estar com esse pincel limpo. Se você não tiver com o pincel limpo, o que vai acontecer? O seu olho vai ficar todo manchado, a sua sombra não vai ficar do tom que você desejava, porque você usou o pincel sujo de sombra muito escura. Então, sempre quando você for fazer outra proposta de olhos, sempre você vai usar um pincel limpo. Então eu recomendo, quando você for fazer uma maquiagem de tons diferentes, que são totalmente diferentes do outro que você já usou, use outro pincel, não use o mesmo pincel sujo, para você não estragar essa maquiagem. Próximo erro muito comum, não selar a base. Existem muitas pessoas que falam comigo, poxa, Stephanie, quando eu passo a base, preciso de passar pó? Sim, você precisa passar pó. Não precisa ser muito pó, tá? O excesso também vai craquelar essa base, vai deixar a sua pele com uma textura, né, e uma aparência meio que ressecada, porque você passou um excesso. Mas você precisa de selar essa base. Tudo que é cremoso precisa de ser selado para durabilidade dessa maquiagem. Se você quiser passar uma base e quer que ela dure umas 6, 7 horas, você precisa selar essa base. Porque se você não selar, simplesmente depois de umas 2 horas ela vai começar a sair. Principalmente se a sua pele for oleosa. Aí ela vai sair mais rápido ainda. Vai ativar a sua oleosidade e a base vai começar a sair. E daí não é culpa da base, porque às vezes a pessoa fala, eu passei essa base não é boa. Não é. Porque às vezes a pessoa só pega o pincel e faz assim, selei. Não. Você precisa realmente selar, passar o pó. Quando você vê que realmente matificou a sua pele, é que realmente você selou. O próximo erro comum, esse aí também é um dos campeões aí, é o tom errado para a sobrancelha. E daí eu vou falar assim, diversos erros. Por exemplo, sobrancelha cintilante ou sobrancelha do tom totalmente diferente do seu cabelo, ou sobrancelha muito marcada do começo ao fim. Então eu vou explicar aqui mais ou menos qual é o tom exato que você deve usar. O parâmetro de sobrancelha é o tom aproximado da raiz do seu cabelo, tá? O meu cabelo, ele é castanho escuro, ele é um castanho escuro. Eu vou usar na minha sobrancelha um tom de castanho escuro.
Ah, Stephanie, mas como eu vou saber o que é castanho escuro? Existem várias sombras no mercado para sobrancelha. Tem tons mais claros, que é para pessoas que têm o fio mais clarinho, tem o cabelo claro. Tem o médio e tem o mais escuro. Esse é o meu tom, esse é o mais escuro. E ainda tem o mais escuro para quem tem cabelo preto. Mas eu não indico porque fica um efeito muito pesado. Mas quem gosta, eu uso o intermediário. Então, como que é passado essa sombra? A sobrancelha tem começo, meio e fim. Onde eu preciso passar mais sombra? Mais no final. Você pode, passar onde tem falhas. Ah, vou passar. Eu tenho um pouquinho de falha na sobrancelha. Aqui no ponto mais alto eu tenho uma falha. Então eu vou passar mais nas minhas falhas. Mais escuro aqui, do meio pro final. Mais claro aqui no meio. Quase nenhuma sombra ou nenhuma no início, tá? Só se você tiver uma falha muito grande e você passa um pouquinho de sombra no início. Mas o correto é você passar sombra na sobrancelha de uma forma degradê, tá? Que seja degradê. Por exemplo, igual tá aqui. Tá escura, foi clareando, aqui tá clara. Assim. Não precisa de você pegar a sombra escura. Olha, por exemplo, essa sombra aqui que eu tenho é da Quem Disse Berenice. Tá vendo? Você pega essa sombra aqui e passa toda na sua sobrancelha, você pega e vai passando, vai passando, vai passando. O que vai acontecer? Vai ficar toda escura. E daí vai ficar um efeito pesado. A sobrancelha, ela tem que ficar mais natural possível. Ela não tem necessidade de você ficar aquela sobrancelha, porque fica muito pesada, fica um ar mesmo assim, dependendo do formato do olho, parece até que o olho tá meio assim caidinho. Então o que eu indico, o tom do seu cabelo, a raiz, aproximado da raiz do seu cabelo, a sombra, puxado pro tom acinzentado, não é tom quente, não é tom de sombra, para passar nos olhos, é sombra pra sobrancelha. O próximo erro também, esse daí também é muito comum e muito engraçado, que é usar pouca quantidade de base. Eu dou aula de automaquiagem, então é muito comum eu começar a explicar a quantidade de base para as alunas e elas falam, nossa, mas é muita base. Ah, eu passo só uma gotinha no rosto inteiro. Aí eu falo assim, mas não tem como você passar. Ela, por isso que é uma maquiagem não dura, por isso que eu não vejo diferença nenhuma. E daí eu mostro, como que tem que passar e explico, a quantidade e tal. Aí elas falam, nossa, mas por isso que às vezes eu comprava a base e achava que a base não prestava ou que eu estava passando de uma forma... Na verdade, elas sempre achavam que o problema era da base, não que elas não sabiam passar. E uma vez eu passei de um lado, eu sempre faço a maquiagem de um lado e elas fazem do outro. E aí eu mostrei como que faz. Aí ela falou, nossa, mas eu nunca vi a minha pele assim, a minha pele está totalmente diferente. Por quê? A base, ela para fazer a cobertura, tanto que o nome já diz, base, é uma base, tá? Então é uma cobertura. Se você pegar uma gotinha de base e tentar espalhar no rosto inteiro, o que vai acontecer? Algumas partes vão ficar com base, sim, e outras vão ficar sem base nenhuma. E daí vai ficar meio assim, espalhada, de uma forma desordenada, porque você pegou uma gota e tentou espalhar, e na verdade vai acabar que você não vai ficar com base nenhuma, nenhuma cobertura. E não vai ter durabilidade, não vai fazer diferença na sua pele. Então o que eu recomendo? Você vai pegar a base e vai passando por partes. Não vai pegar uma gota e vai tentar espalhar, porque não vai fixar e não vai fazer essa cobertura que é a função da base, cobrir todas as imperfeições, tá?
Então é isso que eu recomendo, você fazer em partes. Por exemplo, eu vou começar aqui pelo queixo. Você passa no queixo, passa o pincel, passa um pouquinho aqui nessa parte aqui do rosto, passa o pincel, passa um pouquinho aqui e vai construindo essa camada. O próximo erro é excesso de contorno. O contorno, ele está em alta aí, luz e sombra, muitas fotos do Instagram. Eu não sei se você sabe, mas existe uma diferença entre uma maquiagem de Instagram e existe uma diferença do real, do dia a dia, de uma festa. Existe essa diferença. Maquiagem de Instagram, maquiagem de contorno, aquela maquiagem muito exagerada, é para foto do Instagram. Esse contorno super exagerado não se usa no dia a dia, nem numa festa. Por exemplo, eu vou passar aqui um contorno muito forte e vou para uma festa. Vai parecer que eu estou com o rosto todo sujo. Por quê? Na foto fica lindo, no vídeo fica lindo, mas no dia a dia, assim, não fica bonito. E existem pessoas que fazem isso, passa muito contorno, eu vou fazer igual no Instagram para ficar bonita. Mas acaba fazendo o efeito contrário. O contorno escuro e o claro é para afinar o rosto aqui, né? Aqui para afinar o rosto, aqui para diminuir a testa, no nariz. Mas tudo é com suavidade, bem pouquinho, no dia a dia, no real, numa festa, em qualquer lugar que você for, não vai ficar bonito por causa do excesso. Se você virar assim, vai ficar aquela marca escura. Aqui também vai ficar escuro. Vai parecer que você pegou um pouco de Nescau e passou assim. Já viu isso? Eu já vi pessoas na rua, eu já fui fazer um curso e realmente vi uma pessoa assim, parece que ela pegou mesmo Nescau e passou assim. Ficou muito assim, estranho mesmo, porque aí acaba que não fica bonito, né? E a maquiagem, ela é pra você se sentir bonita, pra você ficar bonita naturalmente. É o efeito que todas as mulheres querem, né? Ninguém quer ficar feia, ridícula, né? Ninguém quer isso. Ninguém quer passar uma maquiagem pra todo mundo ficar rindo. Poxa, olha o rosto dela. Ninguém quer. Eu faço maquiagem pra mim, eu não faço pros outros, eu não faço... Eu amo maquiagem, a maquiagem, eu respiro maquiagem é realmente a minha vida, mas eu faço pra mim. Mas eu estou aqui passando esses erros pra você, porque as pessoas que estão começando a se maquiar, elas não têm a noção, né? Não tô falando que é muito errado, porque eu já cometi alguns erros desses. Então eu quero aconselhar aqui pra você fazer de uma forma correta e você se sentir linda. Eu vou reproduzir aqui pra você todos os erros da automaquiagem. O primeiro erro que eu citei foi o erro de você não fazer a sua maquiagem numa iluminação correta. Meu esposo vai desligar as luzes e você vai ver a diferença que faz você não fazer a maquiagem numa iluminação adequada. Ele vai desligar a primeira luz agora. Agora ele vai desligar a segunda. E agora ele vai desligar a ring light. Viu a diferença? Agora ele vai ligar. E daí, quando você faz uma maquiagem numa iluminação precária, o que vai acontecer? Você pode exagerar no blush, na sombra, na sobrancelha. E se for um evento de dia, você vai estar com a maquiagem totalmente desordenada e exagerada. Por quê? Você não teve uma iluminação correta. Então, como eu expliquei, né? Você coloca o espelho pertinho do seu rosto para você ter uma noção do que você está fazendo e numa iluminação boa. Você vai escolher a parte mais iluminada da sua casa. O próximo é tom errado de base. Vamos lá. Por exemplo,
a pessoa compra uma base. Ah, eu comprei essa base aqui. Eu acho que ela é o meu tom. Vamos lá. Nossa, um pouco escura, mas eu vou passar no meu rosto, né? Um pouquinho escura. Nossa, que base escura! Não é o meu tom. O que eu faço? Vou misturar. Vou misturar com outra pra ver se dá. Misturar. Ah, vou devolver. Já abri, mas vou devolver. Sabe por quê? Eu não vou ficar com essa base dessa cor. Gente, não é meu tom. Vou devolver, vou falar que eu não sei, né? Que isso, gente? Essa base não é o meu tom. A menina lá da revista, ela falou que era o meu tom. Então é uma coisa errada. Olha, não tem nada a ver comigo, mas eu vou passar assim mesmo. Ou eu devolvo, não sei, alguma coisa eu vou fazer. Isso é muito comum acontecer, tá? Existem pessoas realmente não assim, tá? Eu fiz assim meio exagerado pra você ter uma noção. Vou até tirar aqui. Que realmente acontece, tá, gente? Acontece sim da pessoa, vai ficar um pouquinho manchada, não tem problema. Acontece sim da pessoa comprar uma base muito mais escura do tom dela ou muito mais clara. Acontece mesmo, a pessoa comprar uma base de revista e tal e compra um tom assim desproporcional de cor, não tem nada a ver com o tom dela. E daí às vezes a pessoa quer até devolver. Então preste atenção muito nisso, tá? Vamos ao próximo item, que é o próximo erro, que é blush em excesso. O blush que eu tô aqui, ele tá bem suavezinho, mas as pessoas, eu já vi muita gente fazendo aquela chinelada no rosto, que é, ó, essa blush. Blush tem que ser exagerado, né? Porque blush tem que aparecer, se não aparecer, não vou ficar bonita. Só um pouquinho aqui também, ó. Só bastante. Aqui. Assim. Tô bonita. Eu já vi pessoas assim, de blush, tá? É um erro comum, tá? Acontece muito. Mas o blush, ele é o que eu falei, é pra dar uma coradinha, não precisa de ficar assim marcado, não tem necessidade e acaba que o efeito não fica bonito. Você pode ver que assim, o efeito não tá legal, ó, não tá bonito, não tá natural. A maquiagem é pra você ficar naturalmente bonita, não é pra você ficar assim, tá? O próximo erro, pincel sujo. Pincel sujo é você pegar um pincel, por exemplo, que tá sujo de preto e passar aqui no seu olho. Por exemplo, meu olho tá maquiado. Eu venho aqui e jogo sombra. Esse pincel tá limpo, ó. Eu posso passar aqui o que for, que não vai sujar a minha sombra. Mas se eu tivesse com esse pincel sujo de sombra preta, ia manchar toda a minha sombra. Então isso aqui é só para reforçar. Sempre quando você for fazer uma maquiagem, você olha para ver se o pincel está limpo, para você obter o tom exato da sombra, a proposta que você quer reproduzir com sucesso, tá bom? O próximo erro é não selar a base. A base, ela precisa de selagem. Por quê? Eu já expliquei, né? Todo produto cremoso precisa de pó para você selar. Então, se você não selar, a sua pele vai ficar totalmente oleosa e a durabilidade não vai ficar. Então, a importância da selagem, usar um pó compacto, tá? Próximo erro comum também é a sombra. Eu vou passar aqui na sombra, na sobrancelha, vou reproduzir esse erro para você ter uma ideia. Ó, minha sobrancelha já está pintada e daí eu vou passar ela toda aqui. Gente, eu vou passar na minha sobrancelha, vou pegar o tom mais escuro. E às vezes a pessoa vem e faz isso aqui, ó. Muda
a característica da sobrancelha dela. Não precisa. Se você... Stephanie, eu não sei desenhar sobrancelha, eu não sei maquiar a sobrancelha. Não adianta, eu não consigo. Você vai seguir só o desenho dessa sobrancelha, mais nada. Você não vai mudar, você não vai aumentar, aqui o final dela. Só segue o desenho natural da sua sobrancelha, porque vai ficar bonito, vai ficar natural. Porque como você está começando, você precisa ir devagar. Depois que você for aprendendo, é claro que dá pra você fazer, levantar um pouquinho, desenhar mais. Mas nunca faça isso aqui, olha. Vem chegando pra cá, ó. Porque ela tem o início, meio e fim. O início dela é aqui. Aí a pessoa pega e faz isso aqui, ó. Vem chegando aqui, ó. Pra cá. Eu já vi pessoas fazendo isso aqui. A sobrancelha aqui no osso do nariz. E daí ela vem e faz isso aqui ainda, ó. Já vi muito isso. E aqui ela bota bem preta. Bem escuro. Ó. Olha o que vai acontecer. Vai ficar desproporcional, marcada. Você vai até mudar o desenho da sua sobrancelha, não tem a necessidade. É só você cobrir as falhas, como eu falei. Só cobrir, não precisa de fazer isso aqui, ó. Mudar o desenho, botar muito forte, não vai ficar bonito, não vai ficar natural. O próximo erro é pouca base. A pessoa compra uma base, a minha mão tá um pouquinho suja, cheia de maquiagem. A pessoa compra uma base, pega aqui uma gota, ó. Uma gotinha aqui. Essa gotinha aqui de base, ela vai pegar e vai tentar passar no rosto inteiro. Essa gota. Aí eu vou passar a base em tudo. Essa gota já acabou. A base nem tem mais aqui, tá? Nem tem mais base aqui. Ela vai fazer isso aqui, ó. Essa base não presta. Não gosto dessa base. Comprei, mas eu não gosto. Porque base tem que economizar, né? Essa base foi cara. Eu vou ficar gastando a base? Tem que passar um pouquinho, uma gotinha. Essa gotinha que dá pra passar no meu rosto todo. Aí a pessoa vem, ó. Pronto, já passei base. Fez diferença nenhuma, essa base não presta. Muita gente faz isso. Muitas alunas, eu já falei que essa é a campeã. A pessoa pega uma gota, quer passar no rosto inteiro. Não vai adiantar. Como eu falei, é por parte. Passou a base aqui, espalha aqui. Você vai ver que cobriu, né, as imperfeições, que fez uma base. Daí você vai para outra parte do seu rosto. Não tente pegar uma gotinha e espalhar, porque não vai fixar e não vai ficar com o efeito que você espera de uma base, tá? O próximo erro é excesso de contorno. Acaba que você vai ficar parecendo a Malévola, ó, aquele filme. Por quê? O contorno é luz e sombra, é só para dar uma afinada, tá? Existem contornos mais fortes que é usado para foto, para vídeo, para internet, tá? Não é para usar dia a dia. Existem pessoas que pegam o contorno e fazem, vou fazer bem forte igual da internet. Mas o real é totalmente, você sabe, né? Todo mundo sabe, eu acho, né? Que a vida real é totalmente diferente da internet. Então não tem como você pegar uma maquiagem e reproduzir e sair, porque não vai ficar bonito. O efeito fica bonito mais em foto, revista, entendeu? Então o excesso de contorno acontece muito e eu vou mostrar aqui, vou reproduzir para você ver. Vou fazer para me afinar aqui o rosto. Afinar. Afinar a testa também. Afinar a testa. Afinar a testa, essa foi ótima. Vou diminuir a testa. Nariz também, tem que diminuir o nariz.
Essa sombra aqui tá muito clara, não tá adiantando pegar outra aqui. E de dia, eu vou falar de verdade, se você não for fazer algo de dia, assim, não for um casamento, se for só um aniversário de criança, por exemplo, um aniversário, nem precisa de usar contorno, você usa um contorno assim mais à noite, que você quer ir num casamento, alguma coisa do tipo. Mas de dia nem tem necessidade. Eu já vi muitas pessoas de dia com contorno, acho que não tem necessidade. Mas isso é de gosto, tá? Não tô falando aqui que é uma regra, mas o contorno suave também não tem problema, mas assim, eu prefiro passar a noite. Dia a dia eu não uso não. Ó. Aí a pessoa vem, é aqui, assim mesmo, ó. Porque o contorno, ele é só pra dar uma sombreada. E a pessoa vem fazer uma sombra aqui, ó, por cima do blush. Olha isso. É de verdade, eu não tô exagerando. Eu já vi pessoas assim. Esse erro é comum, acontece sim, tá? Da pessoa usar assim, um contorno forte. E aí, qual é o efeito que você vê aqui? Claramente, parece que meu rosto tá sujo. Parece que eu sujei o meu rosto. Não parece que eu quero afinar. Não, parece que tá sujo. Esse é o efeito. Mostrei aqui os erros que mais acontecem. Se você gostou desse vídeo, curta esse vídeo, se inscreve no canal para que eu possa saber que você está gostando de todo o conteúdo que eu estou trazendo aqui. Não se esqueça de clicar no sininho e minhas redes sociais vão estar aqui na descrição desse vídeo para você me acompanhar lá também. Beijos e até o próximo vídeo.